depois Mateus, capítulo 3 e capítulo 4. Livro de Reis, 1 Reis, capítulo 13, versículo 1. E depois Mateus, capítulo 3 e 4. Gostaria de fazer um paralelo aqui de algo que Deus colocou no meu coração. Foi muito interessante o dia que eu peguei essa mensagem aqui. Eu cheguei em casa, a minha esposa estava estudando a Bíblia, e ela veio com um monte de pergunta para mim sobre essa passagem. E por mais que eu tenha lido a Bíblia bastante vezes, eu não tinha reparado muito nessa mensagem muito bem. Aí eu falei para ela, eu vou estudar, vou entender melhor para poder responder essas perguntas. E quando eu estudava, Deus deu uma mensagem muito interessante para poder passar para os irmãos nessa noite. A palavra de Deus diz assim: E eis que um homem de Deus chegou de Judá a Betel, por ordem do Senhor. No momento em que Jeroboão estava em pé diante do altar para queimar incenso, e por determinação do Senhor gritou contra o altar esta condenação: altar, altar. Assim fala o Senhor: eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imulará sobre ti os sacerdotes dos altares idólatras, que hoje queimam incenso aqui, e ossadas humanas serão queimadas sobre ti mesmo. Naquele mesmo dia deu ele um sinal afirmando: este é o sinal que o Senhor falou: o altar se partirá, e toda a cinza que está sobre ele se derramará. Quando o rei Jeroboão ficou sabendo o que o homem de Deus bradava contra o altar de Betel, estendeu a mão e exclamou: prendei-o. Entretanto, o braço que estendera contra o homem de Deus ficou paralisado, como se tivesse secado, de modo que ele não conseguiu mais recolhê-lo. E em seguida o altar se partiu, e toda a cinza se derramou no altar, exatamente de acordo com o sinal que o homem de Deus havia profetizado por ordem do Senhor. Então o rei rogou ao homem de Deus: aplaca, eu te suplico, a ira do Senhor teu Deus, e ore por mim, para que meu braço volte a ser o que era. O homem de Deus orou ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E em seguida uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem eu muito me agrado. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou, então lhe disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, irmão? Somente até aí. Os irmãos podem se assentar, amém? Irmãos, essas duas mensagens, em tempos diferentes, em momentos diferentes da história, tem algum sentido, uma conexão legal, porque o homem de Deus, depois que ele profetiza contra Jeroboão, não exatamente contra Jeroboão, exatamente contra o altar, que o altar tinha virado um altar idólatra. Quando Deus manda ele, fala para ele: você vai, profetiza contra o altar e volta pelo mesmo caminho que você foi. Não coma nada, não beba nada, não faça nada, só profetiza e volta pelo mesmo caminho. Quando o homem de Deus faz isso e volta, no meio do caminho aparece um profeta velho,
que o tenta a errar, a pecar. E infelizmente ele cai na tentação. Rua, o que isso tem a ver? Jesus passou pela mesma situação. Jesus foi tentado, mas referente à tentação que ele teve, ele soube sair dela e não caiu na tentação. Para os irmãos entenderem melhor, Salomão morreu, o reinado é dividido em dois, reino do norte, reino do sul. Jeroboão fica com a maioria das tribos, fica com 10 de 12, junto com o reino do norte. O reino do sul fica para Roboão, Roboão fica com apenas 2 tribos. Só que as 10 tribos que ficam, faziam o que não agradava ao Senhor, enquanto as 2 tribos que ficaram para o lado do sul com Roboão, faziam o que era bom aos olhos do Senhor. E o templo ficava em Jerusalém, que ficava localizado na tribo do sul. Jeroboão, com medo das pessoas, das tribos que estavam com ele, sair do norte e ir para o sul, ele fica morrendo de medo, vou começar a perder gente. O pessoal vai lá para o templo para começar a adorar. O pessoal vai sair daqui e vai para lá. Eu tenho que fazer alguma coisa. E ele começa a alargar os caminhos. Ele começa a permitir entrar em Jerusalém aquilo que não agradava ao Senhor. Começou, agora pode bezerro de ouro, pode ídolos. Começou a abrir o caminho. E se os irmãos entenderem, não é diferente daquilo que a gente vive hoje. Hoje existem igrejas que estão abrindo o caminho, facilitando. Vem como você está e fica do jeito que você está. Pode continuar assim, pode ficar desse jeito, não tem problema. Aqui tudo é amor, aqui tudo é paz, aqui tudo é tranquilo. Da mesma forma que acontecia antigamente, hoje em dia está acontecendo do mesmo jeito. Estão abrindo o caminho, abrindo as portas da igreja, fazendo o evangelho ser um evangelho mais fácil, mais gostoso, mais legal, mais bacana, esquecendo dos princípios, dos valores que mantêm todo cristão de pé. Logicamente o Senhor não ia se agradar disso. Logicamente o Senhor não ia se agradar. E naquela cidade tinha um profeta velho. Só que ele não era só profeta velho por questão de idade. Ele também era um profeta velho porque as profecias dele já eram antigas. Ele já tinha se vendido a Jeroboão. O rei já tinha oferecido manjares, riquezas, coisas boas para ele. Então não convinha a ele pregar mais a verdade, falar a verdade, falar aquilo que o povo precisava ouvir, não. Ele já tinha sido vendido por Jeroboão. Jeroboão comprou aquele profeta. Só que Deus não se agrada porque o reino do norte ficava em Betel. E quando Jacó tem aquele sonho que ele vê anjos subindo e descendo, era Betel. E ali Jacó nomeia aquele lugar como casa do Senhor, altar do Senhor. E Jeroboão levou para o altar do Senhor, para a casa do Senhor, aquilo que não agradava a ele. E para ajudar ainda, os profetas daquele lugar foram vendidos. Não queriam mais falar a verdade. Só que para Deus sempre vai ter um caminho, uma solução, uma resposta. Deus falou, já que os profetas de lá não querem mais pregar a verdade, eu vou levantar outro de outro lugar. Mas a verdade vai ser falada, a verdade vai ser pregada. Aquilo que tem que ser falado, vai ser falado. Adultério ainda é adultério, pecado ainda é pecado, corrupção ainda é corrupção. E Deus levanta um homem de Deus, no reino do sul. E Deus dá uma ordem para ele, vai, profetiza, não come nada, não bebe nada e volta pelo mesmo caminho que você foi. Não profetiza contra o Jeroboão, que eu não quero nem papo com ele. Profetiza contra o altar, porque o altar é meu, é casa de Deus. E aquele homem vai e chega. Quando ele chega, ele começa a profetizar. Profetiza, profetiza, profetiza. Jeroboão fica doido, fica louco. A Bíblia nos fala que ele grita contra aquele homem. O que você está fazendo? Na hora que ele estende a mão dele paralisa. Fica paralisada. O altar se quebra.
O que tinha dentro do altar? Só cinzas. Porque dentro do altar não tinha mais fogo. O fogo não ardia mais. O fogo não queimava mais, era cinza. Era algo mentiroso. Era algo que trazia alegria para o momento. Paz passageira. Só tinha cinzas. O altar se quebra. Aquele homem começa a clamar pelo Deus do homem de Deus. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, o meu braço precisa voltar ao normal. Eu vejo aqui, irmãos, no homem de Deus, muito a vida de um pastor, que muitas vezes tem que falar a verdade, tem que pregar o que é dito, nem sempre é recebido como tem que ser recebido. Os irmãos olham torto, não se agrada, não concorda. Só que quando é profecia de Deus, irmãos, tem sinal. Porque tem cheio de profeta aí profetando, e não tem sinal nenhum do que está acontecendo. Mas você quer saber se é de Deus que estão falando para você? Vai ter sinal. Vai ter sinal. E para o braço voltar a falar, precisa de uma profecia do homem de Deus. Aleluia. Para voltar a se movimentar, precisa de uma profecia do homem de Deus. E Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, Ele quer que você volte a se movimentar, volte a andar, volte a fazer o que Ele te mandou fazer. Talvez parou ou pensou em parar, mas em nome de Jesus, há uma palavra de Deus neste lugar. Em nome de Jesus, você vai voltar a fazer o que você fazia antes. Vai voltar a andar, vai voltar a pregar, vai voltar a louvar, vai voltar a fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Aleluia. Porque o altar é dele, aleluia, a glória é dele, a honra é dele, e ele escolheu você. E o homem de Deus, sem guardar rancor de Jeroboão, sem guardar mágoa, ele profetiza e o braço dele volta a se movimentar. Continuando o texto, os filhos do profeta velho, que não profetizava mais, que só fazia de acordo à vontade dele, aquilo que o rei mandava, viu tudo o que aconteceu, e falou, opa, foi um culto bom que aconteceu lá, hein? Deus bradou lá, o altar se quebrou, o que era falso caiu por terra, e falou para o pai dele, pai, é o seguinte, tem um homem de Deus lá, e a hora que ele chegou lá, alguma coisa diferente aconteceu. O profeta velho fica doido, fica enfurecido, opa, quem que é esse rapaz aí? Eu preciso ir atrás dele. Aqui eu entendo alguma coisa. O que seus filhos têm vindo de você dentro de casa? Qual que é a experiência que vocês têm dado para ele dentro de casa? Aquele homem não profetizava mais, não fazia mais nada, fazia o que agradava o rei, não fazia o que agradava ao Senhor. E os filhos dele, quando viu alguma coisa boa de outra pessoa, falou, opa, vou cobrar meu pai. Como pode isso? E qual que é o exemplo que a gente tem dado para os nossos filhos dentro de casa? Eles estão olhando para nós e vendo Deus? Porque eles vão nos cobrar da gente. Aquele homem então pega o seu jumento e vai atrás do homem de Deus. O profeta velho chega até o homem de Deus. O homem de Deus vai indo pelo caminho e descansa. Para descansar no meio do caminho. Só que a ordem de Deus era, vai, prega, não come nada, não bebe nada e volta, não pede para ele descansar. E a ordem que Deus deu para você é essa, vai, prega, faz. Tô cansado, Juan, tem que parar para descansar, Deus não mandou você descansar. Deus não mandou, Deus não levantou você para ficar parado, para ficar cansado, esperando. Deus te levantou como um profeta, para profetizar, para pregar. A ordem é para ir, voltar a pregar, não comer, não beber, mas não para descansar. Ainda não é o seu tempo de descansar, de ficar parado. Deus escolheu você, Deus separou você, Deus levantou você. E ele chega a ver aquele homem descansando, aí ele solta outra profecia falsa. Ele olha para aquele homem, um anjo de Deus falou para mim, que você pode comer aqui na minha casa.
Você pode beber aqui na minha casa. Olha para você ver, irmãos. Quando é para tentar, quando é para fazer, usa até o nome de Deus, um anjo de Deus levou. E aquele homem de Deus, escolhido por Deus, separado por Ele, deixa de lado a palavra e escuta a revelação daquele profeta. No começo ele reluta, não. Por isso que a gente tem que ficar atento quem vem até nós, quem chega até nós com algumas palavras, com alguns conselhos, com algumas revelações. Hoje tem muita gente chegando e dando revelação. É isso, é aquilo, é isso que eu te digo, é isso que eu te falo, Deus mandou eu falar. E será que verdadeiramente essa revelação é de Deus? Fique com a palavra. Se tiver dentro da palavra, é de Deus. Se não tiver, a voz de Deus foi só uma para ele: não para, não come, não bebe. E ele escutou aquela revelação e comeu. O que aconteceu, Rua? Consequências. O profeta velho, que nunca mais pregou verdade, foi usado por Deus para falar para aquele homem: agora você vai morrer. Deus falou que se você comer, você ia morrer. Então agora você vai morrer. E acontece que naquela história, do nada aparece um leão. O leão mata o profeta, mas não come o cadáver. E fica exatamente assim: o cadáver, o leão e uma jumenta que eles estavam usando para caminhar. Como sinal de Deus, o leão só matou e não comeu. O leão que tem um instinto de devorar. Mas ele não fez isso. Ele ficou entre o cadáver e o jumento e ficou parado. Então aquele homem ouviu a revelação, caiu na tentação. Agora a gente vai lá para Mateus. Mateus 3. Jesus é batizado, uma pomba vem sobre ele, como sinal do Espírito Santo, e uma voz brada do céu: este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. E eu acho interessante, irmãos, a versão que Lucas fala, que quando Jesus ele é batizado, ele senta num canto para orar. E quando ele ora, os céus se abrem. Quer ver os céus abertos? Não mudou a receita. Não mudou a receita para ver os céus abertos. O único jeito de ver o céu aberto é dobrar os joelhos e orar. Se você quer ver os céus abertos sobre a sua vida, comece a orar. Jesus orou, consequentemente foi para o deserto. Jesus vai pelo deserto, conduzido pelo Espírito. O Espírito leva Jesus ao deserto. Depois que ele é chamado de Filho de Deus, depois que ele é batizado, e depois que Jesus fala que se agrada dele. Isso é intrigante. Qual que é o resultado disso, Juan? Qual que é a consequência disso? Depois que eu fui batizado, que eu sou o Filho de Deus, e Jesus se agrada de mim, o que acontece? Deserto. Irmão, se você está no deserto, pode ter certeza que você é filho de Deus, é batizado, e Jesus tem se agradado de alguma coisa que você está fazendo. Porque Deus só leva para o deserto quem é filho dele, quem faz a vontade dele, quem agrada a ele. Deserto nunca é para matar o cristão. Deserto é para nos fortalecer, para nos deixar mais forte. Aleluia. E ele está no deserto, irmãos, consequência de ser filho de Deus, de ser batizado, ungido e de ter agradado ao Senhor. Só que o quê? Jesus estava no deserto da Judéia com João Batista, onde ele é batizado, e vai para o deserto de Jericó. Às vezes a gente pensa que a vida cristã é essa, né? O que você faz? Minha vida é deserto em deserto. Eu saio de um deserto e vou para outro deserto. Eu saio de uma prova e entro em outra prova. E para piorar, o deserto de Jericó, irmãos, era o território do inimigo. Se a gente for estudar mais a fundo e ler Levíticos, quando tinha o sacrifício da expiação, eles mandavam o animal para o deserto.
território do inimigo, para ser morto. Jesus vai enfrentar o inimigo no território do inimigo. Mas aleluia, irmãos, glória a Deus. Não é as coisas do mundo que vai entrar aqui dentro e deixar tudo mais fácil, não. É nós que vamos sair lá fora e trazer o máximo de almas possíveis para entrar aqui dentro, aleluia. É a gente que vai saquear lá, é a gente que vai pregar lá, é a gente que vai fazer lá. Por mais que lá seja o território do inimigo, a gente vai trazer vidas aqui para dentro. Você é escolhido, aleluias. Você vai guerrear lá, aleluias, glória a Deus. E Jesus fica 40 dias. Segundo alguns estudos, 40 dias é o máximo que um corpo humano consegue ficar sem comer. 40 dias. E quem que aparece para Jesus? Só que Mateus, ele é muito interessante e feliz. Na tradução de Mateus, quando ele fala: o tentador apareceu a Jesus. Jesus, irmãos, depois de 40 dias, ele estava esperando que um anjo aparecesse para ele e o alimentasse. E que forma você acha que o diabo ia aparecer para Jesus? Todo feio? Não, ele veio como um anjo de luz. Fala para mim qual tentação que é feia. Qual coisa que te tenta fazer que é ruim? Nenhuma. O tentador aparece como um anjo de luz e fala para ele: se tu és mesmo filho de Deus, tá vendo essa pedra aí? Transforma ela em pão e come. Aí Jesus responde ele: mas está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que é mais interessante, irmãos? Palavra aqui não é a palavra escrita, não é logos. No original é rema, palavra falada, palavra revelada. Jesus não estava falando do que estava escrito, Jesus estava falando do que foi falado. E o que Jesus falou para ele um pouco antes? Deus falou para ele: este é o meu filho, de quem eu me agrado. Jesus não falou que estava escrito, Jesus falou do que foi falado para ele. Aleluias, glória a Deus. E é isso que eu quero te dizer nessa noite. Você não precisa provar nada quem você é para ninguém. Jesus já deu uma ordem, Jesus já falou sobre a sua vida. Jesus já sabe quem você é. Jesus já te separou, já te escolheu, já te separou, irmãos. Ele sabe quem você é. E quem é não precisa provar. Não fique tentando provar para ninguém nada. Aleluias. Muitas vezes a gente querendo provar algo para as pessoas. Mas já há uma palavra revelada sobre a sua vida. Eu já te escolhi, eu já te separei, você é meu. Não precisa provar para ninguém. Aleluias. Quem é não precisa provar. E quando Jesus revela, está escrito, sabe o que acontece, irmãos? Aí o diabo se revela. Aí o próximo capítulo fala: e o diabo novamente falou com o Senhor. Glória a Deus, aleluias. Olha o que o diabo fala. Então o diabo conduziu a cidade santa, o colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou: se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos te dará ordem ao teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropece em alguma pedra. Sabe para onde que o diabo levou ele? Para a cidade santa. O diabo, ele entendeu uma coisa que muitos de nós ainda não entendeu. Ele não precisa tirar mais ninguém da igreja. Ele mata e deixa dentro da igreja morto. Não prega mais, não louva mais, entra do jeito que entra, sai do mesmo jeito. Ele levou Jesus para a cidade santa. Só que o diabo, ele vem aqui e cita o Salmos 91, capítulo 11.
que ele fala, está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Só que o diabo, ele cita o versículo incompleto. Ele não cita todo o versículo. Joga daqui porque os anjos te darão ordem ao seu respeito e eles te sustentarão. Só que Salmo 91 fala, em todos os seus caminhos. A gente é cristão, irmão, mas a gente precisa andar no caminho. Os anjos darão a ordem ao nosso respeito, nos protegerão, nos guardarão, desde que a gente esteja no caminho. Sai do caminho para você ver. Começa a andar de qualquer jeito para você ver. Começa a fazer as coisas que não agradam o Senhor. Só que ele cita o 11, o 12 e não fala o 13. Onde Jesus fala que pisará na cabeça do leão e na cabeça da serpente. Aleluia. Por mais que o caminho seja difícil, irmãos, continue firme, porque o Senhor dará ordem ao seu respeito e você vai pisar na cabeça da serpente. Aleluia. Mas continue firme, não caia na tentação. Aleluias. Aí o que acontece? Ele vai e leva Jesus para outro lugar alto. Percebe que o diabo, quando ele quer exaltar alguém, só vai levar para lugar alto? Vai subindo, sobe, sobe, sobe. E Jesus, Jesus quando quer te exaltar, irmãos, cova do leão, cisterna, caverna, tudo que é fundo ele leva. Porque Jesus pega lá embaixo, te coloca em cima. O diabo vai te levar lá em cima, mas vai te deixar lá embaixo. E ele leva lá em cima e fala para Jesus. Primeiro Jesus responde ele, né? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor. E propôs a Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Irmãos, o inimigo, ele entende o valor da nossa adoração. Ele olha para Jesus e fala, tá vendo todas essas riquezas do mundo? É sua. Só para você me adorar. O diabo está dando todas as riquezas do mundo por 1 minuto de adoração. Agora você entende o tamanho do poder que tem a sua adoração? A força que tem quando você adora ao Senhor. O diabo ofereceu todas as riquezas do mundo por 1 minuto de adoração, por um momento de adoração. Então a minha adoração e a sua adoração tem um poder que a gente nem imagina. Mas a gente precisa adorar. A gente calado não chega em lugar nenhum. Não vamos a lugar nenhum. Aleluias. Jesus não adora. Jesus nesse momento expulsa, vai de Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que vieram os anjos, e o serviram. Aleluias, glória a Deus. O diabo tentou Jesus em 3 esferas. Alma, corpo, alma e espírito. Corpo, carne, espírito, adoração, e alma, morte. Jesus venceu ele com jejum, oração e palavra. Jesus venceu ele, irmãos, com 3 versículos que ele leu. E os 3 se encontram em Deuteronômio. Imagina o poder que tem essa Bíblia inteira. Aleluias. Com 3 versículos, Jesus vence ele.
Agora eu volto, irmãos, para a história que a gente leu em 1 Reis. O homem de Deus que não venceu a tentação. Aquele leão vem, mata aquele homem. Fica o cadáver, o leão e o jumento. Primeira coisa, tudo está no controle de Deus. Quando ele fala que não é não, ele deu ordem com o leão, que tem seu instinto de matar. Não mata, não devora. Com um animal do seu lado, não matou. Segunda coisa, Jesus queria mostrar para eles. Jumento era muitas vezes conhecido como mensageiro. O profeta entregou a mensagem, morreu, desobedeceu. O leão está ali, mas não está matando o jumento, dizendo: o profeta morreu, mas a minha mensagem ainda vai ser entregue e vai se cumprir. Aleluias. Aquilo que foi prometido sobre a sua vida, por mais que ainda não aconteceu, vai se cumprir. Sabe por quê, irmãos? Não foi o homem que falou. Não foi o homem que falou. Não. Quem prometeu foi Deus. Aleluia. Aquele profeta velho que causou a morte ficou espantado com aquilo que estava acontecendo. Só que eu não sei, irmãos, de que forma que aconteceu. Imagina o cadáver aqui, o leão no meio e o jumento, que muitas das vezes também significava força, a força do homem. Tem o homem de Deus como a igreja, o diabo como o leão e o jumento como a força da igreja. Porque em Pedro fala que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar. E se ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, uma coisa eu aprendi estudando teologia: o leão ele só ruge quando tem outro leão protegendo alguma coisa, senão ele não ruge não. Então se o diabo está rugindo ao nosso derredor, querendo nos tragar, o leão da tribo de Judá está ao nosso redor nos protegendo. Aleluia. Eu não sei de que forma foi que aquele leão saiu dali e eles pegaram o corpo do homem de Deus e conseguiram sepultar. Se coloque de pé, irmãos. Glória a Deus. Sabe o que esse leão é, irmãos? Sabe quando você está na igreja? Sabe quando você está dentro da igreja, já não consegue louvar mais? Não consegue adorar como antes? Porque o leão, ele está ali do lado do corpo, não está atacando. Mas toda vez que você pensa em dar um glória a Deus, ele fala no seu ouvido assim: você vai dar um glória a Deus? Você que está fazendo isso, está fazendo aquilo que não está agradando ao Senhor? Aí você pensa em chorar, ele olha: você vai chorar? Tem certeza que é você que vai chorar? Olha a sua vida, olha como você anda. Porque ele te ataca, mas não te mata, te deixa ali. Você fica com seus sonhos tudo à mercê. E toda vez que você pensa em reerguer, em se fortalecer novamente, em voltar a fazer o que agrada ao Senhor, ele vem no seu ouvido e fala: você não pode, você não consegue. Quem é você para louvar? Quem é você para adorar? Aleluia. Só que o Deus, irmãos, que me trouxe aqui nessa noite, aleluia, Ele sabe que você ainda tem sonhos, tem projetos, tem promessas. Não tem um louvor que fala assim? Se tem